Pra aquela pessoa que tem dúvida, putz, será que eu compro agora? Será que tá caro? Será que tá barato? Qual é a dica que você dá pra essa pessoa, né? Muitos analistas falam, compra um pouco por semana, faça um rebalanceamento mensal. Qual que é a estratégia que você indica para as pessoas que te seguem? Investir em conhecimento sempre. E quando eu falo conhecimento, é entender principalmente o viés ideológico. Não tem como a gente falar de Bitcoin sem falar de inflação, sem falar de liberdade econômica, de liberalismo econômico. Não tem como, porque a gente está acostumado, a nossa noção de dinheiro é o dinheiro estatal, que os governos imprimem quando querem. Isso aumenta a oferta monetária e gera aumento de preços, que é isso que a gente está vivendo hoje, né? A gente tem aí, tudo está caro, muito por conta desses gastos em função da pandemia, não só no Brasil, no mundo todo. Então, quando a gente entende essa percepção de dinheiro e muda o viés ideológico mesmo, aí a volatilidade deixa de ter tanta importância. Eu, por exemplo, eu nem vejo mais o preço, assim, para mim, assim, vejo por conta dos relatórios que eu escrevo, que eu acompanho o indicador, mas pessoalmente falando, quando a gente entende essa tese, é muito mais confortável de se expor nesse mercado. Não, a pessoa que tá vendo a Nanda aqui, ela deve estar pensando assim, André, que serenidade, né? Porque ela é calma. Ela trabalha mesmo em Wall Street brasileira? Ela fala tranquilamente, serena. Daí tem aquelas pessoas que compram, que se sobe e desce. Já O desespera. cara já pensa em pular do prédio. Pô, será que eu pulo? Será que não? Será que o que eu faço? Não, Nanda de boa, relax aqui, traz o café. Agora, Bitcoin tem muita gente que fala assim, não serve para meio de pagamento porque é muito lento. Já escutei isso daí. Sim. Você concorda com essa frase? Então, sim, concordo quando utilizado na rede original dele. Porque o que acontece? Para validar uma transação, como não existe um intermediário, não existe um banco, uma corretora, nada que faz a intermediação desse pagamento, quem valida aquela transação são os próprios usuários da rede. E esse processo de validação demora em média 10 minutos. E outra coisa também, falando da escalabilidade, a rede do Bitcoin ela tem capacidade de processar 7 transações por segundo, então é muito pouco. Ou seja, se a gente utilizar a rede original, não tem como, vai congestionar uma hora. E imagina também na prática, às vezes você vai na padaria, alguma coisa, compra alguma coisa, esperar os 10 minutos, não tem sentido. Aí, para isso, surgiu uma solução no mercado chamada Lightning Network, que é uma rede que é executada paralelamente à rede original do Bitcoin. E ali os pagamentos são instantâneos. Eu estive em El Salvador, o primeiro país a aceitar Bitcoin. E assim, paguei tudo. Até água de coco eu paguei com Bitcoin, usando a Lightning. Mas, por exemplo, você falou água de coco. Você vai num quiosque ali, como é que funciona? Ó, eu vou até... Ai, nossa, bati aqui. Vou até abrir aqui. Eu não sei se dá pra mostrar. Sim, a gente faz de tudo. A Nanda vai aproveitar e dar uns Bitcoin. Ó, como que funciona? Aqui eu abri a carteira, ó, isso aqui é uma carteira digital, né? Aí aqui eu tô com 0.0005 BTC. Aí que hoje tá valendo R$107 nessa carteira. Isso aqui foi a carteira que eu usei lá em El Salvador. Para pagar alguém, eu venho aqui em Send, ou seja, enviar, aí eu leio um QR Code. Tá fácil, né? Tranquilo. Por exemplo, se você tivesse uma carteira dessa, eu leria o seu QR Code e transfiro na hora. E cai instantaneamente. Mas assim, você coloca o valor, vamos supor, eu vou comprar o coco. O coco é $5. Aí ele coloca o valor ali. Em dólares. Já mostra. Ele converte na hora. Já converte na hora. Exatamente. Interessante. Mas só El Salvador tem essa estrutura hoje, pelo seu conhecimento, ou já tem outros países no mundo que estão utilizando essa técnica? Ó, até assim, a gente até contratou um analista lá na Levante, e aí a gente foi almoçar num lugar lá perto, aqui no Itaim, e aceita Bitcoin. Então, eu paguei usando a carteira normalmente. Então, existem alguns lugares que aceitam. É que, no caso de El Salvador, se tornou moeda do país mesmo, oficialmente. Aqui no Brasil, outros países, assim, tem lugares que aceitam, mas não é uma questão legal, né? Não é uma questão de lei, de legislação. Mas você não acha, Nanda, que com essa questão... O que eu vejo? A gente já tem um aumento de juros aqui no Brasil, da taxa de juros. Muita gente acaba indo para renda fixa, né? Porque tá valendo mais a pena. Enfim, cada um tem sua estratégia. Você não acha que com isso o interesse pelo Bitcoin deu uma caída? Pode ser que dê uma caída maior ainda? Acho que não, porque são coisas muito diferentes, assim. Uma coisa... Porque aqui a gente fala de diversificação de moeda,
né? Uma pessoa que ela se expõe em Bitcoin, ela está diversificando na moeda em si. Então, e de verdade, para mim, hoje, com tantas facilidades que a gente tem, é uma insanidade ter 100% em reais. Tem que ter pelo menos uma parte dolarizada, uma parte em dólar e Bitcoin, criptos que sejam. 100% em reais, para mim, é uma loucura. Então, assim, eu acho que não concorre por causa disso, porque a gente está falando de outro bicho, outra coisa, outra moeda. Então, fora que a renda fixa também pode ser usada até como reserva de emergência, dependendo da aplicação que a pessoa faz. Então, é outro propósito. Agora, Nanda, você falou de outras moedas, né? As duas maiores hoje são Bitcoin e a Ethereum, né? Qual é a principal diferença entre Bitcoin e Ethereum, na sua opinião? Na verdade, assim, a ideia do Bitcoin ele foi feito para ser forma de dinheiro, assim como o dólar, euro, real, com a diferença de não ser impresso, né? Você não consegue imprimir Bitcoin, e também não ser emitido por nenhum governo. Então, Bitcoin é forma de dinheiro. Ethereum é uma plataforma de desenvolvimento, então é outro propósito, é outra coisa. Como que surgiu a ideia da Ethereum? As pessoas entenderam o seguinte: bom, já que a gente conseguiu descentralizar o dinheiro, o que mais a gente consegue descentralizar? Por que não descentralizar, por exemplo, corretoras, seguros, mercado de ações? Aí temos aí a questão das ações tokenizadas. Por que não descentralizar as outras coisas? Então, para isso, foi preciso construir uma plataforma, no caso a Ethereum, para conseguir subir essas aplicações. Então, enquanto o Bitcoin é a forma de dinheiro, o Ethereum é uma infraestrutura. E as duas não concorrem, porque, assim, uma tem um propósito, a outra tem outro. Então, assim, tem uma correlação de preço, né? Quando uma sobe muito, a outra também acompanha. Mas, assim, normalmente, tá? Não é regra também. Mas, teoricamente, não tem... são propósitos totalmente distintos. Por exemplo, você não vai chegar numa loja em El Salvador e comprar com Ethereum. Você vai chegar e comprar com Bitcoin. Exatamente. É uma moeda de troca, Bitcoin. Exato, Agora, dinheiro. Ethereum é um sistema operacional utilizado para N fins, né? Então, essa é a principal diferença. Ficou bem claro. Exatamente. Agora, a pessoa que vai começar, iniciante, você acha que hoje vale a pena comprar Bitcoin ou Ethereum? Bitcoin sempre, sempre. Assim, até eu, particularmente, eu tenho uma visão muito... As pessoas até falam que eu sou muito chata para altcoins, porque, assim, eu sou muito desconfiada, sabe? Tem muita porcaria nesse mercado, muito projeto que não serve para nada. Gente que... O projeto só foi lançado, de repente, para enriquecer a equipe de desenvolvedores, esse tipo de coisa. Então, assim, o Bitcoin, ele é soberano, ele é o único que se provou no tempo. Ethereum está se provando. Não dá para a gente ignorar o valor que tem com tantas aplicações rodando, DeFi, NFT, que usam a Ethereum. Mas, assim, ainda é uma moeda mais jovem, uma estrutura mais jovem. Então, sem dúvidas, Bitcoin é... Bitcoin é tipo o poderoso chefão, né?